Olá a todos! Na sequência dos últimos episódios em que vos tenho falado sobre configurações de equipamento, hoje trago mais uma, que é nem mais nem menos que a minha configuração para garrafas mono em mergulho recreativo. Uma configuração DIR com algumas nuances. Rola a introdução, vamos a isso. Este é o meu sistema para mergulho com garrafas mono, mergulho recreativo, com inspiração DIR. Começamos por rolador. O rolador é constituído por uma short hose e uma long hose de 2,10 metros. Do outro lado temos uma mangueira do inflador. A mangueira do inflador, recordo que tem que ser do tamanho certo, e temos uma mangueira de alta pressão e um manómetro grande e de boa visibilidade e de boa qualidade acima de tudo. Esta mangueira deve ter apenas o tamanho suficiente para chegar ao D-ring e para nós podermos consultar o manómetro com conforto. O que é que temos mais? Temos uma asa com capacidade perfeita para uma garrafa de 12 litros ou de 15 litros, uma backplate de alumínio, um arnês de cinta contínua, sem qualquer tipo de interrupção e sem qualquer tipo de ajuste. O ajuste já está pré-feito e pouco mais. Deste lado temos uma faca, temos aqui espaço para usar uma lanterna com canister se assim o quiser, e temos um pew weight aqui central que constitui o grosso das minhas necessidades em termos de lastro. Por trás temos duas bandas das garrafas perfeitamente normais. De cada um dos lados tenho trim weight que coloco em baixo ou em cima. Este é um sistema completamente compacto, simples, sem qualquer necessidade de equipamento adicional e que obedece completamente às necessidades de um mergulhador recreativo. Vamos falar só sobre um D-ring adicional que aqui está, um sliding D-ring de borracha e outro do outro lado. Neste lado, este sliding D-ring tem como única função prender aqui o canister. Deste lado temos outro sliding D-ring para usar com uma garrafa bailout em estilo side mount. E é aqui que entra também algo que não está dentro da filosofia DIR, mas como eu ouvi alguns, nós temos que ser DIR-minded but open-minded. Como é que eu uso uma garrafa de bailout com este bungee? Em estilo side mount, ou seja, a parte inferior da garrafa clipada neste sliding D-ring, e à medida que a garrafa for ganhando flutuabilidade, se for usada debaixo d'água, o D-ring se vai deslocando para que ela esteja sempre alinhada com o corpo, e na parte de cima, em vez de estar clipada com um mosquetão, como as garrafas de stage clássicas, ela está clipada com um bungee ao estilo de side mount. Vamos ver. Quase sempre eu mergulho com redundância de ar, quase sempre, para não dizer sempre. Se uso uma garrafa mono, uso uma bailout. Se uso garrafas bis, elas são redundantes. Se uso configuração de side mount, elas são redundantes. Mas é possível fazer aqui um mix de side mount com back mount. Ou seja, usarmos uma garrafa em back mount e usarmos uma garrafa em side mount. E isso não traz nenhuma complicação à configuração, traz sim maior simplicidade e maior alinhamento. O alinhamento ou o trim é algo que é muito valorizado nos cursos de mergulho e principalmente nos cursos de mergulho técnico. Portanto, não faz qualquer sentido haver tanto ênfase no alinhamento quando depois usamos garrafas de stage de lado completamente espetadas para cima. Então, o side mount tem uma característica: o side mount usa as garrafas alinhadas ao longo do corpo. E por que não usar as garrafas alinhadas ao longo do corpo quando mergulhamos em back mount? E de que forma é que o fazemos? Fazemos usando a garrafa em estilo side mount, com algumas variantes no regulador. Isto é um manómetro usado em side mount, com uma mangueira de 20 cm. Apenas esta mangueira é maior, é uma mangueira de cerca de 80 cm. E aqui assim, como a mangueira é de 80 cm, não há necessidade de usar qualquer cotovelo como existe no side mount. O grande detalhe desta garrafa é que é uma garrafa adaptada para side mount, ou seja, a válvula é fechada aqui e tem esta saliência precisamente para que se possa usar o elástico do side mount. De que forma? Vamos ver. Em back mount, o clássico é nós usarmos stages com clipes em cima e em baixo. Este mosquetão clipa-se no D-ring de baixo e este mosquetão no D-ring de cima. E a configuração é esta.
Mas isto, quando estamos em trime, estas garrafas que são de alumínio têm tendência a levantar e o trime do mergulhador não corresponde ao trime do equipamento. O equipamento não está alinhado com o mergulhador. Com uma garrafa configurada para side mount, o alinhamento com o mergulhador é perfeito, porque em vez de usar o D-ring tradicional onde se clipa a stage, pode-se clipar o mosquetão num sliding D-ring. E aqui em cima, em vez da ligação ser feita ao D-ring do ombro, ela é feita através de um bungee, de um loop bungee neste caso, de side mount. E o resultado vai ser um mergulhador com o equipamento perfeitamente alinhado. Mais alinhado na água do que o que está agora aqui. Está bastante pesado. Vamos ver como é que isto fica debaixo d'água. E é esta a minha configuração para mergulhos com garrafas mono, mergulhos recreativos. Algumas observações sobre esta configuração. A primeira, devem ter reparado que eu afirmei que grande parte do meu lastro está integrado no set de mergulho recreativo. Eu não acredito em largar lastro quando estamos em alguma emergência, apesar disso ser amplamente ensinado nos cursos de mergulho. Acho que se um mergulhador se tiver que escolher entre afogar-se e ter uma embolia, deve precisar com certeza de retreinamento. Vou-vos deixar um link para um vídeo do Steve Martin em que se demonstra que um mergulhador corretamente lastrado e com o peso mínimo em termos de lastro consegue fazer face a uma emergência de mergulho simplesmente nadando para a superfície, ainda que tenha uma deficiência no BCD. O segundo ponto é em relação à bailout. Como devem calcular, eu não uso uma garrafa S80, como viram na imagem, só como bailout. Uma bailout num mergulho recreativo pode ser muito mais pequena se tiver que servir só para uma emergência. A verdade é que eu uso também, muitas das vezes, a garrafa stage como um bottom extender, ou seja, como ar suplementar. É preciso ter muito cuidado na gestão de ar quando se usa uma garrafa suplementar como bottom extender, porque nós precisamos de gás para precisamente uma situação de bailout. Portanto, a gestão do gás, do back gas e da garrafa de stage tem que ser bastante criteriosa, de forma a que, face a alguma emergência de qualquer um dos elementos, haja gás suficiente para abortar o mergulho e para vir calmamente para a superfície, cumprindo todas as obrigações de paragens de segurança. O terceiro ponto ainda, sobre o uso de garrafas suplementares durante o mergulho, é o de que eu acredito, por motivos de segurança óbvio, que uma fonte de gás alternativa e independente dá uma ótima segurança e bastante conforto mental ao mergulhador. Não é um incómodo e é uma segurança. Acredito também, e por fim, que cada mergulhador deve ser capaz de tratar do seu próprio autorresgate. E para isso acredito que cursos como o SDI Solodiver ou outros cursos que visem dar conhecimentos de autorresgate a um mergulhador não são inúteis, são úteis e eles fazem falta. Um mergulhador mergulha muitas vezes sozinho, apesar de acompanhado. Haveremos de falar nisso noutro episódio. Acredito no trabalho de equipa, acredito que uma boa equipa faz todo o sentido debaixo d'água, mas acredito que um mergulhador deve ser, em primeiro lugar, autossuficiente. Espero que tenham gostado deste episódio. Este episódio tem vários detalhes que eu não pude pormenorizar e já vai longo. Se tiverem algumas dúvidas sobre alguma particularidade deste equipamento, façam favor de me escreverem na caixa de comentários, por mensagem privada, por onde quiserem. Vocês sabem como me onde contactar. Mergulhem em segurança, mergulhem com conhecimento e divirtam-se debaixo d'água. Até ao próximo episódio. Um abraço a todos.